pessoal, sejam bem-vindos ao 16º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Workoffice. Somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das administradoras de condomínios. Hoje, estamos continuando a temporada onde conectamos síndicos profissionais e empresas do mercado condominial, que oferecem soluções para facilitar o seu dia a dia. Assim como a PRG Software faz há mais de 30 anos. Hoje o nosso tema é Conecta Síndico, os bastidores fiscais e legais dos condomínios. E para que nós possamos debater esse tema, nós contamos aqui com a presença de Viviane Santos, Lúcio e Tatiana Marçaioli. Eu vou pedir primeiramente que vocês se apresentem e logo após o início da apresentação que falem um pouco como vocês entraram no mercado condominial e como isso apaixonou vocês. Vou começar com a Tatiana Marçaioli, por favor. Eu sou a Tatiana Marçaioli, estou há 7 anos como síndica profissional, comecei como assistente, sendo assistente do meu então namorado, que virou marido e tudo mais, e me apaixonei pelo segmento e acreditei muito. Tanto acredito no nosso mercado, que sou uma das fundadoras do Cindy Experience, o maior evento de networking da Baixada Santista e eu acho que do Brasil, né? Dizem por aí. Inclusive, o Cindy Experience contou com quantas pessoas nessa última edição? 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Às vezes a gente acha que uma coisa não vai se fortalecer, mas a gente está aí, evento após evento, fortalecendo a marca e, assim, veio muita gente de fora de Santos, veio muita gente de fora da Baixada e, assim, o público foi sensacional, surpreendeu muito a gente, porque a gente fica com medo, né, do evento começar a morrer, mas não, ele está em ascendência, graças a Deus. Mais de 100 empresas presentes, né? Nas 3 edições, nós temos 150 CNPJs participando do Cindy Experience e a maioria nas 3 edições. Legal. Isso mostra a credibilidade que as pessoas confiam e realmente como patrocinadores também do evento do Cindy Experience, de todos os eventos, mas nós também reconhecemos e passamos a vocês a credibilidade e o que a gente escutou no mercado, que as pessoas gostaram muito e que realmente vem crescendo, né? Eu acho que é muito importante para a cidade mais verticalizada do Brasil, onde a gente carecia muito desses eventos. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Lúcio, por favor, se apresente. Meu nome é Lúcio Souza, eu sou contador por formação, atuo na área condominial há 23 anos, fui síndico profissional por 10 anos, né? Hoje não atuo mais como síndico, hoje eu sou especialista em tributos para condomínios, tenho uma administradora de condomínios também. Me apaixonei pela área por envolver tudo aquilo que eu gosto, números, pessoas, e aí a gente tem uma conexão bacana com o mercado. Então, eu amo o que eu faço também, assim como a Tatiana falou, eu também amo o que eu faço, sou apaixonado pela área condominial e acho que é uma área em franca expansão, que a gente tem muitas possibilidades e muita coisa ainda para desenvolver e verificar. E nos últimos anos, vendo essa parte tributária crescendo bastante, né, os condomínios sempre deixaram muito isso de lado. E hoje com a Receita Federal de olho nisso, então é uma coisa que tem aí me apaixonado cada dia mais, por isso tenho sido convidado, tenho dado curso aí no Brasil sobre questão de tributos para condomínio. É uma honra poder contar com você também nesse podcast, uma referência em tributos, para que a gente também possa debater um pouquinho como é que vem sendo ao longo dos anos, né? Você é de Poá, né? Isso, sou de Poá da Grande São Paulo, sou dono proprietário, né, do Grupo LC Assessoria, que é uma administradora de condomínios que atua em mais de 100 condomínios aí na região do Alto Tietê, que é uma região grande, é uma região que abrange aí 10 municípios, e também na cidade de São Paulo. Muito bom poder contar com pessoas também de outras cidades que vêm enriquecer e trazer um tema muito importante para o nosso mercado. Viviane, por último, mas não menos importante, Bom, por favor. Sou Viviane Santos, atuo na área condominial há 30 anos, então eu vivi as evoluções tributárias desde então, né, dentro do condomínio, né, da administradora. Tem uma administração que é a GV Serve, aqui em Santos, na Pompeia, há 15 anos. E também sou contadora e tenho uma contabilidade, que é a Qualicom Contabilidade, há 15 anos também, né. Adoro o que eu faço, é o que eu falei, a gente, né, vivi toda essa evolução aí, a gente agora está com a reforma tributária, que vai mudar totalmente aí a área, vai ser mais valorizado ainda, né?
O bom é que vai trazer um pouco, lógico que vai trazer mais responsabilidade para os administradores e para os síndicos, mas vai profissionalizar mais. Sim. Vocês enxergam dessa forma? Vocês como administradores? Sim, vamos ser muito mais valorizados, né? A gente vai cumprir aí o papel de analista, né? O contador ele vai deixar de ser hoje aquele que ele é hoje, né? Infelizmente, em razão da burocracia estatal, nós hoje cumprimos um monte de obrigações tributárias para a Receita Federal, para prefeituras, para o Estado. E ele não faz aquilo que é a essência do contador, que é fazer análise de dados, prestar uma consultoria. Com a reforma tributária, a gente entende que a gente começa a mudar essa questão e, de fato, a gente vai começar a voltar aquilo para que a gente estudou, que é prestar consultoria, dar um apoio para o empresário no seu dia a dia. E com a tecnologia hoje, muitas tarefas, né, de preenchimento de DARF, dessa rotina, é feito já com o sistema. Então, a gente vai voltar a ser analista mesmo e ter que cumprir esse papel. Tudo é muito dolorido no início, né? Quando o E-Social começou, foi um tormento para nós contadores. Nós contadores sofremos muito com a Receita Federal na época do E-Social. Pergunta se hoje, quem trabalha, por exemplo, quem faz folha de pagamento, prefere a folha de pagamento que enviava na GFIP ou fazer pelo E-Social hoje. Ele vai preferir 1000 vezes hoje, porque é um envio só, uma automação só. Ele não precisa fazer 10 declarações igual ele fazia anteriormente. Está tudo centralizado. E não foi só um desafio para os contadores, foi para os desenvolvedores de software também, porque a gente tem o sistema de folha, né, a PRG, que atua no mercado de sistemas para condomínios há mais de 30 anos, tem um sistema de folha de pagamento que se integra ao sistema de condomínios, né? E na época do E-Social, lógico, as automações vêm para melhorar, só que na implantação, poxa, parece... Eu lembro que assim foi tão doloroso que por conta de falta de informação por parte do governo do que a gente podia fazer, eu cheguei a perder cliente, porque as pessoas estavam perdidas, ninguém sabia o que tinha que fazer, a maioria não tinha preparo, aí você tinha que correr atrás assim, em tempo real do que estava acontecendo, porque cada semana ia trazendo uma novidade maior. A gente já entrou nesse assunto de E-Social, né, e depois veio o REINF. Quais foram as principais mudanças legais e fiscais no quesito mesmo de tributos, nessa parte toda que as administradoras tiveram que passar para atualizar? E depois gostaria que a Tatiana complementasse, falando o que isso impactou para os síndicos, aqueles que estão ali conferindo também o que a administradora está fazendo, né? Porque a administradora é o grande braço do síndico para que forneça todas essas automações, esses resultados entregues. Eu comecei no condomínio em 94, né? E era muito comum o síndico ser síndico e administrador do prédio. Então, ele batia lá na máquina uma folha com as despesas, fazia um recibinho, colocava debaixo da porta. Eu morei num condomínio assim. E, Vivi, como é que ele fechava a folha? Folha ele batia o olerite, tinha um formulário chamado RE, que tem até hoje, né, na parte de sistema. Ele batia RE com CPF, o nome, entregava na caixa junto com uma guia que ele também batia e pagava, entregava, protocolava esse documento na caixa para identificar o pagamento do funcionário. Então ele conseguia perfeitamente, não tinha ISS quem pagava era o fornecedor, né? Qual foi a evolução disso, né? Quando é que ele começou, bom, apesar que até hoje tem síndico administrador que não sabe nem o que existe FD-REINF, DCTF Web, né? Eu não lembro que ano, 99, instituiu a Lei 10.833, perdoa se eu errei o ano, a retenção do PIS, COFINS na nota fiscal do prestador de serviço. Então, o prestador de serviço prestava o serviço, emitia a nota e retinha PIS, COFINS para o condomínio pagar. Então, o condomínio ele passou a ser o responsável tributário do prestador de serviço. Pronto. Aí o síndico administrador já ficou em maus lençóis. Precisou de uma administradora para tratar de tudo isso, né? Depois não era só o DARF, passou a ter a DACOM, a DCTF, enfim, todas as obrigações acessórias. Então, assim, o condomínio ele é um ente sem fins lucrativos, mas ele é equiparado a uma empresa, porque hoje ele tem obrigações, né? Então, depois dessa obrigação do PIS e COFINS retido na nota, veio o ISS retido na nota,
né? Depois veio a Cefip. E com a Cefip, eu lembro que fecharam muitas empresas pequenas que não tinham uma estrutura, né? Porque foi difícil. Veio o advento da internet, né? E passou a transmitir essas declarações anuais e mensais que foi obrigada a administradora a se adequar. Quando a gente fala nessa linha do tempo, a gente está falando de 20 anos, né? A gente está falando de muito tempo. Está falando de espaço curto de tempo, 20 anos. E quanta evolução nós tivemos nesse período, né? Nós tivemos aí, então, o mecanismo de entrada dos condomínios. Eu lembro que na entrada da Lei 10.803, que instituiu a retenção de PIS, COFINS e contribuição social, havia dúvida, não, mas condomínio não está obrigado, porque condomínio não é empresa. O que a Receita Federal fez? Não, peraí, está aqui, ó. Inclusive condomínios edilícios, ela foi lá e colocou na lei obrigando. E aí a gente está vendo uma evolução tecnológica muito grande, por quê? Nas minhas palestras de curso eu tenho sempre falado, nós vivemos há 5 anos atrás uma pandemia, em que nós tivemos instabilidade de emprego, de renda e tudo. Em que mês nós ouvimos que o governo federal teve uma arrecadação menor? Em nenhum mês. Mesmo com instabilidade de emprego, economia parada, o governo não teve perda de arrecadação. A arrecadação só vem subindo. Porque todos esses mecanismos de controle, o que acontece? Vai aumentando aí o caixa do governo. Então, uma coisa que eu tenho explicado bastante, a contratação de MEI. Quem contratava MEI, síndico que contrata MEI, porque é muito prático para o síndico contratar o MEI, né? É um profissional que está ali mais rápido, às vezes, prestando serviço. Até 2023, outubro de 2023, cada prefeitura, o MEI emitia sua nota fiscal no site da prefeitura e estava tudo certo. Só que tem uma obrigação acessória por trás disso, de recolher o INSS patronal, dependendo do serviço que você faz. Ninguém tinha controle disso, porque isso compete à Receita Federal. O que a Receita Federal fez? Opa, peraí, eu devo estar deixando de arrecadar tributo nessa história aí. Vou trazer todos os meses para minha base de dados, ou seja, ela está alimentando a base de dados dela para daqui a pouco cobrar esse imposto que ele não está pagando. O objetivo é cobrar cada vez mais. Exatamente. Né? Sim. E, Tati, você enxerga um impacto direto no condomínio, nos condôminos? A maioria não sabe de nada, não está nem aí. É por isso que é importante ter uma administradora responsável. O papel do síndico nisso, o que você pode complementar para a gente? Assim, vai impactar bastante. A gente tem aí 9 anos, né, para implementar a reforma tributária com força total. Mas assim, nunca foi tão importante a parceria da administradora com o síndico. Né? A administradora, chegou um momento, quando começa a crescer o mercado de síndico profissional, o pessoal começa a dizer assim, não, a administradora vai acabar. Não, não vai acabar. A administradora não é só contas a pagar. Ela é toda a parte administrativa e que presta todos os esclarecimentos ao governo. E olha só quando a administradora é contabilidade também. O quão importante é, nesse momento, uma administradora com esses trabalhos cumulativos para assessorar o trabalho do síndico. Eu acho assim que agora é momento de rever contratos, de rever previsão orçamentária em parceria com a administradora, com a contabilidade, para já clarear para os nossos condôminos o impacto da reforma tributária final ali no bolso deles. Porque assim, a pandemia veio, mostrou os CNPJs dos condomínios como empresas, ela mostrou que são empresas sólidas, saudáveis, e a gente está nesse momento de mostrar que assim, não, o condomínio ele não pode guardar dinheiro, mas ele tem que se reinvestir ano a ano, o tempo inteiro, para ele se manter jovem, para em 10 anos eu não ter que fazer aquela obra corretiva que vai acabar com o meu caixa, ou que eu vou ter que arrecadar mais. Então, assim, olha o quanto é importante que a contabilidade e a administradora andem juntos em parceria com o síndico. Vocês acreditam que essas modernizações, vamos dizer assim, ou essas inovações, elas são só burocráticas, para burocratizar e arrecadar dinheiro? Ou vocês enxergam também que existe uma forma oculta de profissionalização da categoria, tanto da administradora quanto do síndico, porque cada vez mais fica mais difícil você se especializar e saber o que você está fazendo nos termos da lei. E isso, hoje em dia, com julgamentos, judiciário, enfim, é muito levado em conta. Né? Então, a gente ainda encontra administradoras que não mandam RENF, que não mandam E-Social. A gente já vi prédios que não têm eleição de síndico há mais de 12 anos. Aqui na nossa cidade, inclusive. Então, assim, a gente acha que não existe.
Vocês entendem então que é mais uma burocracia ou que também tem essa oportunidade oculta, porque não é o desejo primário, de profissionalizar a categoria? Eu acredito que, num primeiro momento, é aumentar a arrecadação, né? Para os cofres aí. Então, para mim, no primeiro momento é isso. Mas eu acho que a gente vive uma era que toda automatização é bem-vinda porque otimiza o nosso tempo. Então, assim, no começo, essa mudança vai ser ruim, não só para o nosso bolso, mas também para o nosso dia a dia. Mas ela vai ajudar bastante na otimização de tempo. Quanto mais tecnologia, a gente está aí com as IAs e com os sistemas, assim, quanto mais tecnologia, mais qualidade no nosso tempo, prestando um serviço melhor para os nossos clientes. Ponto importante que você citou, quem está dentro da administração conferindo toda essa parte de rotina, né? Por exemplo, a nota fiscal que é retida, o PIS e COFINS, não são todas as atividades e a forma de tributação. A empresa do Simples Nacional, ela não é obrigada a reter o PIS e COFINS. Como os funcionários da administradora, né, tem que entender essa outra parte, né, o lado de lá. Então ela recebe a nota, quem faz esse serviço financeiro recebe uma nota, ela tem que conferir, porque o responsável tributário somos nós, é a administradora. Então ela tem que ter a qualificação para conferir. Então, criou-se toda essa obrigação dentro de um condomínio, né? E muitas administradoras hoje não têm pessoas qualificadas dentro da administradora para fazer essa análise. Não, a empresa é do Simples Nacional, ela não tem que ter retenção, ou a empresa de portaria tem que ter a retenção de INSS, então ela tem que ter essa qualificação e é realmente completo. Na verdade, tem que ter um contador dentro da administradora, né? Eu hoje não sei como a administradora que não tem contador dentro está se virando para fazer essas coisas. Pode estar uns prejuízos aí vindo a curto espaço de tempo. Eu acho que nesse momento, até complementando, eu acho que nesse momento, de fato, o cunho é a arrecadação. Porque a Receita Federal sabe que tem uma grande questão de sonegação fiscal ainda no nosso país. Porém, eu acho que como tudo em que vem acontecendo, né? Eu lembro da época da implantação da fiscal eletrônica de venda, lá em 2005, 2006. Então, isso melhorou bastante um monte de processos. Então, acredito que isso hoje vem também, ao longo do tempo, melhorar processos, né? Nós vivemos hoje num manicômio tributário. Nós temos 27 regulamentos de ICMS, nós temos 6.000 e tantos regulamentos de regra de ISS, ou seja, a regra de ISS que é em Santos não é a mesma que é em Poá, que não é a mesma que é na Praia Grande, que é do lado. Ou seja, não dá pra gente pensar, nós como contadores, falar assim, nós conhecemos tudo. Mentira, mentira. Se alguém falar que conhece, é mentira. Porque é humanamente impossível você conhecer tudo e eu acredito que com a reforma isso vai dar uma melhorada. Não em curto espaço de tempo, porque eu acredito que também tem muito cavaleiro do apocalipse aí que a gente sabe que não vai ser tão rápido o negócio assim. A gente entende que o governo vai pondo aos poucos para que nós nos acostumemos com a ideia. E aí você já fica acostumado a falar assim, é normal. Sim. O que não era mais normal. Mas aí vocês trouxeram uma situação que obviamente vai trazer uma profissionalização da classe, porque eu vejo assim, né, como empresa de software tendo muitas administradoras de condomínios e converso com alguns síndicos, eu percebo que muitos não estão preparados. Mas já não estão preparados desde já, sem ter a nova reforma tributária, né? O que essas pessoas têm que fazer? O que você, Lúcio, que você é uma pessoa que já dá cursos, né, no Brasil, que está bem especializada nessa área, o que você indica para o nosso ouvinte? Quais passos tomar, o que estudar, o que buscar para poder se especializar? Porque assim, complementando, tem administradores que estão pegando assim 5 cidades diferentes e, como você bem disse, às vezes está numa cidade, você sabe fazer, só que na outra cidade muda tudo, você vai fazer da mesma forma, você já está errado. Você vive realidades diferentes. Por exemplo, eu estou em Poá, do lado tem Itaquaquecetuba. Em Poá, se você entregar a declaração do ISS, você tem que entregar até dia 15. Se você entregar dia 20, não tem multa nenhuma. Em Itaquaquecetuba, é dia 15. Se você entregar dia 16, tem R$ 1.500 de multa. Ou seja, é grudado, é município colado. Né? Poá é a segunda melhor cidade do estado, então são municípios colados.
Eu acredito que hoje o profissional, tanto o síndico quanto o administrador de condomínio, ele vai ter que ir atrás da profissionalização. Ele vai ter que entender o mínimo aí do que ele está fazendo no seu dia a dia. As prefeituras estão de olho. A Receita Federal está criando uma secretaria especializada para fiscalizar condomínio. O condomínio gira muito dinheiro, muito dinheiro. Ou seja, toda aquela arrecadação ali, se a gente for falar em números, por exemplo, no Grupo LC hoje nós movimentamos mensalmente em torno de 30 milhões de reais por mês. Às vezes, um orçamento de uma cidade pequena do interior. Então, é muito dinheiro que está sendo feito e isso está crescendo os olhos de prefeitura e Receita Federal. Então, o síndico e o administrador de condomínio, ele vai ter que se especializar. Ele vai ter que saber o porquê que tem aquele tributo, porque na hora dele contratar, ele vai saber se aquela contratação vale a pena ou não. Eu vou contratar, mas aquele dali é MEI. Tá, a empresa cobrou 11, o MEI cobrou 10, só que o MEI tem mais 20%, ou seja, o MEI vai sair por 12, ou seja, sai mais caro. Será que na hora da contratação você computou esse custo dos 20%? Ou você não perguntou para o administrador e simplesmente chegou lá e contratou? Então, vai ter que ir em busca da especialização. E você tem alguma dica específica para poder passar? Se quiser também fazer uma divulgação do seu curso. Claro, em breve a gente siga a gente nas redes sociais, em breve vai sair um curso online aí para essa questão tributária, com foco inclusive na reforma tributária, dando informações aí e falando das principais operações do condomínio, né? Falar de tributo não é uma coisa muito legal, né, Vivi? Não é uma coisa muito gostosa. Então, no meu curso eu acabo falando os temas focado para condomínio. Tati, interessa para você saber sobre cargas? Não interessa para você saber sobre cargas, interessa para você saber se o serviço de detetização tem, se aquele serviço de pintura tem tal tributo ou não. Então, esse curso é focado justamente para as principais operações de condomínio. E aí você realiza esse curso virtualmente? Hoje eu estou realizando ele presencialmente, né? Então a gente organiza em algumas cidades e faz aí com um grupo de síndicos e administradoras. E em breve ele vai estar numa plataforma também de cursos online. Vem para Santos, então, vai ser legal. Vamos fazer. E aproveitando o ensejo, né, assim como o E-Social e a FD Reinf, foram automações que foram necessárias serem desenvolvidas dentro do sistema, porque a administradora, hoje para a administradora funcionar, né, a gente estava até conversando antes, a administradora ela briga muito por preço, né? Qualquer serviço, né, hoje em dia é preço. E aí o pessoal trabalha muito os cashbacks, aquelas coisas todas lá, ou então você tem que trabalhar otimização de processos. Porque se você tem uma redução de entrada de dinheiro, você tem que reduzir folha de pagamento para você poder trabalhar. E a gente vem trabalhando, né, desde das inovações do E-Social, da FD Reinf, para não ter que entrar manualmente nos sites do governo. Você faz tudo, essas retenções direto pelo sistema, já manda todos os condomínios de uma vez. Isso acaba facilitando. E com certeza a gente vai precisar fazer outras automações quando a reforma aparecer, né? Que ela acaba sendo benéfica para todos, nesse sentido, né? De automação. Poderiam contar alguma situação em que vocês tenham vivenciado, ou que souberam de alguém, em que por mal assessoria, por o síndico não ser bem assessorado, ou por algum motivo, houve um prejuízo muito grande para o condomínio, e compartilhar aqui com a gente, por favor? Eu tenho um de R$500 mil, serve? R$500 mil é um valor expressivo, né? A gente assumiu um condomínio em fevereiro, é um condomínio inclusive perto de onde eu moro, né? Eu moro em Suzano, do lado de Poá, mas é um condomínio praticamente perto da minha casa. É um condomínio de 400 unidades. Um apartamento nesse condomínio vale em torno de 250 mil, ou seja, nós estamos falando de 2 apartamentos ali devendo. Esse condomínio passou por uma administradora em que nos últimos 5 anos ela não fez nenhuma das retenções. Nenhuma. Nem ISS, que cobra barato. Nem ISS, nem ISS, nem nada. Inclusive ela fechou. Essa administradora fechou e deixou os condomínios a ver navios. E aí fez toda a apuração dos valores e o condomínio hoje está devendo a bagatela de R$500 mil. A prefeitura conseguiu parcelar agora, saiu um refis lá e deu uma reduzida, mas a Receita Federal vai ter que fazer aí, nós temos uma assembleia lá pelos próximos dias para fazer um rateio para pagar essa dívida de R$500 mil por um erro exclusivamente da administradora. Porém, eu sempre falo, cadê os condôminos, o Conselho Fiscal, que nunca observou isso? Cadê esses profissionais que nunca, numa assembleia de prestação de contas, pediu as certidões negativas do condomínio? É uma coisa básica, você vai para uma assembleia de prestação de contas, você tem que ter as certidões negativas do condomínio. Então, se você não tem, alguma coisa está errada.
E aí, hoje esse condomínio tem um conselho bem atuante, que cobra bastante tudo. E aí teve uma reunião que eles estavam um pouquinho exaltados. Eu falei, gente, vocês estavam dormindo nesses últimos 5 anos? O que aconteceu com vocês? Porque agora vocês estão cobrando que o negócio está funcionando. Mas nos últimos 5 anos? E aí você está falando aí, ó, de 2 apartamentos praticamente, que vão ter que pagar por uma dívida de 500 mil reais. E vai pagar, não tem o que fazer. E assim, é uma despesa que o condomínio, que acaba sendo conivente, né? Sim. Mas como a administradora foi provavelmente destituída, fechada, ela não vai arcar com nada. Né? Então é muito comum, infelizmente, a gente ver isso. Mas assim, até eu acredito, né? A gente trabalha com seguro, né? Aqui a gente tem uma corretora de seguro especializada em seguro condominial, mas a gente atua em outros mercados. E a gente faz bastante responsabilidade civil para a administradora. Eu não sou especialista em seguro, mas eu acredito que se a administradora tiver em posse de uma apólice robusta, essa apólice de seguro cobre erros involuntários da administradora. Não sei se nesse caso, mas acredito que sim. Falando sobre verificar as contas, né, a parte do conselho, a implantação da pasta, porque assim, a gente faz a pasta física, manda para o prédio, a gente não sabe, então o síndico sabe que tem que, né, ver a pasta, verificar a pasta e entregar para o conselho. Não entrega. Só que até aí nós entregamos a pasta, hoje a gente tem a pasta digital, que a gente agora percebe que realmente ninguém acessa a pasta. E ontem veio a menina do setor, a Áurea, né? Falou, Vivi, o pessoal não está acessando a pasta, não está fazendo comentário, aprovação. Pontuando, enfim. Mas é normal. A física também não se vê. Né? A digital, tudo bem, que agora a gente tem acesso, né? E é isso que você falou. As pessoas não veem. Eu tinha uma síndica que todo mês a gente colocava no relatório que ela tinha 80 mil reais de posse dela, escrito no final do relatório. Ninguém via. Poxa, bateu o olho. A síndica está com 80 mil de caixinha. Ninguém via aquilo. Não é? Então, assim, as pessoas não veem e depois acaba cobrando. Mas eu tenho uma história da parte tributária. Também assumi um condomínio que fez uma obra para pagar em 70 vezes e a obra foi feita, a obra de revestimento foi feita em 36 meses. Tá? Então, quando você termina a obra, mesmo você tendo o restante de parcelas a pagar, você tem que emitir na última parcela uma nota fiscal do valor total do saldo restante. Né? Lógico, a administradora não sabia disso e a prefeitura veio e cobrou esse ISS. Só que assim, a prefeitura ela cobra dentro dos 5 anos, né, para não dar a prescrição. Então, batendo nos 5 anos, a prefeitura veio cobrar, a obra já tinha terminado, né, e ele ficou com esse ISS todo para pagar. A empresa, a construtora que fez a empresa de engenharia que fez a obra já tinha fechado por falência, e ela ficou com todo esse encargo. Não lembro o valor, mas era um montante bom. Então é isso, né? Algumas administradoras, né? Não sei qual o percentual daí, mas realmente não tem esse conhecimento aí, parte tributária, a legislação municipal, que como você falou, cada nota emitida, ela tem uma regra diferenciada, enfim, então é isso, é importante qualificar as pessoas dentro da administradora, porque hoje quem faz uma FD-REINF é quem emite o cheque, ou quem recebe a nota fiscal, o financeiro, o setor financeiro, que emite essa FD-REINF. Na verdade, as pessoas... no sistema tem uma automação de REINF. A pessoa vai lá, aperta um botão e manda. Pronto. Ela não sabe se está mandando certo. Exato, não é assim. Não é tão simples assim. Né? Ela tem... Quer dizer, pelo sistema, ele manda. Só que assim, você está mandando certo. Aí a responsabilidade não é do sistema, a responsabilidade é do usuário. Porque tem nuances, não é apertar o botão, tem nuances ali, então precisa ter conhecimento, né? No Grupo LC nós não temos nenhuma nota vai para o Contas a Pagar sem a validação do Departamento Fiscal. Ela não avança para o Contas a Pagar sem o Departamento Fiscal dar o aceite. Por quê? Porque nós já pegamos casos da pessoa, foi um caso de nota de extintor, por exemplo. E a pessoa, ela foi lá e emitiu, o recarga de extintor dava 6 mil reais. Ele foi lá na site da prefeitura e emitiu uma nota fiscal de R$1. Ele baixou um programa de alteração de PDF e foi lá e alterou para 6 mil reais.
Só que na checagem do departamento fiscal, foi conferir a autenticidade da nota, opa, peraí, não bate com a informação. Para crime as pessoas estão muito criativas. Então tem que ser olhado tudo isso, porque, por exemplo, o síndico tem lá uma questão, ele vai passar por um processo de auditoria que eu sou super favorável. Eu acho que todo condomínio deveria ter auditoria preventiva todo mês, porque facilita muito a vida da administradora e do síndico que trabalha direito. Sempre. Concordo. Sempre vai ser o melhor ter auditoria preventiva. Eu tenho defendido e, graças a Deus, tenho tido grande êxito dos meus condomínios ter contratação de auditoria preventiva. Porque com isso, você imagina, daqui a 2 anos a Tatiana não é mais síndica do condomínio, saiu de lá. Ela tinha a responsabilidade de ver que uma nota fiscal era falsa? Não tinha, gente. Ela contratou na boa-fé, mandou pagar na boa-fé, ela tem a obrigação de saber. Ou seja, se tem uma empresa de auditoria, além da administradora, checando aquelas informações, ela está tranquila. Não, peraí, eu não era obrigada a fazer, mas eu tinha duas empresas ali que tinha que fazer, a auditoria e a empresa de administração. Então, para ela fica mais tranquilo. E uma rápida correção, né? Uma rápida correção. Você vai descobrir depois, batendo lá na trave de 5 anos, e aí multa, juros, o órgão público não quer, não tem show. A preventiva você vai ter no mês seguinte. No mês seguinte da auditoria preventiva, você já vai ter ali o que está irregular. E é até bom, porque muitas vezes o morador ele não quer entender. Nossa, eu tenho dinheiro no caixa. O dinheiro do caixa às vezes está comprometido. Sim. Eu já assumi condomínio, tem um condomínio que a gente assumiu ano passado, a gente assumiu condomínio em outubro. Condomínio com 12 funcionários próprios, sem R$1 guardado para pagar 13º. Falei, gente, que milagre que vocês vão fazer aqui? Não, a gente todo ano faz rateio. Falei, então, todo ano até esse ano, porque o ano que vem não tem mais rateio. Porque a gente vai fazer isso na previsão orçamentária, vai guardar o dinheiro na previsão orçamentária todo mês para pagar em dezembro. E eles não estavam nem acreditando que isso ia acontecer. E graças a Deus, por exemplo, hoje se a gente quiser pagar o DCC integral dos funcionários agora em novembro, a gente pode pagar. Sente o impacto em dezembro, né? Exatamente. Aumenta muito o condomínio. Isso é gestão, né? Gestão. É onde a gente vê que ainda há amadorismo, né? E é triste, né, de escutar isso, que a pasta ninguém vê. E olha, as pessoas exigem tanto dos detalhes da demonstração, das despesas do rateio, dos acordos, etc. A gente faz um monte de adaptação e aí você vê que a maioria não vê. As pessoas não leem, Matheus. Não lê. O que me tira mais tempo é tirar dúvida de convenção e regulamento. Então, assim, você imagina se a pessoa vai ver uma pasta. Eles querem a resposta na ponta da língua. Sim. Eles querem que você saiba do ano inteiro do condomínio, que você tenha aquela resposta naquele momento que ele quer perguntar. E assim, eu acho legal que vocês falaram do conselho, que o conselho não olha a pasta. Gente, não. Infelizmente, a maioria de conselheiros que se elegem para trabalhar em benefício próprio. É porque aquela área não é liberada daquela forma que ele gostaria. Então, ele vai trabalhar sempre buscando melhorias para ele. Não é para o bem do condomínio. Eu acho que condomínio é uma pequena cidade, né? Então, assim, quem trabalha com condomínio tem que trabalhar no bem de todos. Se eu tenho um prédio de 140 unidades, é para 140 unidades. Se é para 6 unidades, são para 6 unidades. Eu tenho que trabalhar para todo mundo. Infelizmente, as pessoas entram em conselhos, infelizmente a maioria, para benefícios próprios. E assim, não é para conferir as contas, para ajudar o condomínio a crescer, não, é só vislumbrando aquilo. Tanto que assim, ouviu que não vai conseguir, pula fora. E não tem muito o que vocês fazerem, síndicos, né? Porque não são vocês que escolhem o conselho. Não, tinha que ter um cursinho para conselho. Eu tive um caso num condomínio que a conselheira quis se eleger, porque quis e tudo mais. Na hora que chegou dela assinar pela conta, não, eu quero ser conselheira, mas eu não quero assinar pela conta. Tinha que, assim, não, mas para você ser conselheira, você assina. E, assim, geralmente, em prédios com síndicos profissionais, a gente deixa tudo amarrado para que, assim, seja o mais transparente possível, né? Não, mas eu não quero assinar pela conta. Não. Aí o administrador, que a gente encontrou junto aquele dia, falou para ela assim, não, você vai ter que assinar pela conta porque você se elegeu conselheira e essa é uma das condições da sua convenção. É que as pessoas não têm a menor noção da responsabilidade que é ser síndico, que é ser conselheiro, subsíndico. Ouvindo tudo um pouco do que vocês estão falando, a gente já está acostumado a trabalhar numa sociedade que não trabalha preventivamente, trabalha corretivamente. E aí, que nem o Lúcio falou, vamos prevenir com uma auditoria, que a Tati muito bem concordou, mas tem que gastar, eu não quero gastar. Só que assim, se você não gastar e daqui a 5 anos encontrar um problema de R$500 mil, o gasto
Aí sim vai ser um gasto muito maior. E eu sempre costumo falar a questão seguinte. Sonegação fiscal, por exemplo. Sonegação fiscal é crime. E que caso você seja incluído aí, se a Receita Federal identificar, a Prefeitura identificar uma questão de sonegação fiscal, ela oficia para o Ministério Público abrir representação criminal. Então você, quando se elege síndico, tenha ciência disso. Não é só, tem o risco cível, criminal, tem o cível criminal tributário ainda, que é um crime que vai ser julgado pela Justiça Federal, se for pela Receita Federal. Então tem que tomar muito cuidado de hoje em diante. A Receita Federal está criando uma secretaria especializada para fiscalizar condomínios, ou seja, o condomínio é o que eles estão olhando ultimamente. Gira muito dinheiro em condomínio. 95% do quê? De serviços. O condomínio compra muito pouco, então a maioria das coisas é serviços. Então a Receita Federal, peraí, vamos focar nisso. Da mesma forma que ela criou uma secretaria para fiscalizar banco, grandes indústrias, grandes empresas, agora é a vez dos condomínios. 5 anos para cá o mercado mudou muito, né? Muito. Principalmente da pandemia para cá. Já vinha em alguma mudança pouca, ainda tímida, mas a gente, como está bem no cerne de todo esse mercado, a gente encontra essa mudança, a demanda por automações que nem a inteligência artificial. A gente colocou no nosso sistema, no SCC, Sistema de Condomínio, uma inteligência artificial para que você já tenha os documentos lá dentro da ata, convenção, você poder fazer uma pergunta direcionada em cima daquele documento. Então você não precisa nem procurar o documento, ele já está no sistema, você escolhe lá, eu quero a convenção. Clicou lá, faz a pergunta, ele já te dá a resposta. Então assim, é uma automação, né, que alguns clientes já estão usando, né, uma novidade recente, né, até porque a IA é nova, que a gente tem que estar sempre indo atrás para o quê? Para melhorar a vida de vocês. Uma coisa boa que com a pandemia a gente teve uma mudança, pelo menos no grupo LC a gente sentiu bastante isso, foi participação em assembleias. Porque hoje a gente tem um volume de assembleias virtuais muito maior do que... Hoje a gente tem muito mais assembleia virtual do que presencial. Hoje nós temos 90% das nossas assembleias são virtuais. E nós tivemos um crescimento de pessoas participando de assembleia de uma forma muito legal. Eu tenho um condomínio de 400 unidades que na assembleia presencial ia 15, 20 pessoas. Fizeram a assembleia na semana passada com 180 pessoas presentes na virtual. Ou seja, é muito mais participativo, porque na assembleia virtual, você está na praia, você consegue assistir, você está no trem, você consegue assistir, você está no aeroporto, você consegue assistir, você consegue participar estando de qualquer lugar. Quando a assembleia é presencial, não, se você não chegou ali, você não vai fazer. É democrático. É democrático. Assim como a pasta de prestação de contas hoje que é digital, até a gente criou um formato com dashboards para que a pessoa consiga fazer comentários, aprovar, reprovar, fugindo um pouco também daquele PDF, né? Uhum. De um papel na sequência do outro, mas que também existe. E mesmo assim, com essa questão lúdica toda, com esses gráficos, com uma facilidade de você clicar um botão, ver tudo na tela, resumido, que em menos de 5 minutos você já consegue entender o que está acontecendo ali, fazer um comentário para a administradora receber, as pessoas não praticam. Não, e aí ela vai pro síndico e fala assim, esse síndico não tem transparência, esse síndico não mostra nada, tá lá na mão dele, com um clique ele consegue olhar nota, ver documento, e aí ele prefere falar que o síndico não tem transparência, que o administrador não tem transparência. Porque falar mal é mais fácil, né? Puxando um pouquinho para um outro lado agora, que não tem a ver com tributos, mas que também tem a ver com legislação em condomínios. De uns 3, 4 anos para cá, a gente começou a ter a questão da LGPD muito forte nos condomínios. E aí eu queria saber de vocês, começando pela síndica, né, que atua isso no dia a dia ali no condomínio, o que isso impactou na vida do síndico, a LGPD? Porque antes você fazia o que você queria, assim, não má fé, mas você não precisava se preocupar com imagem, você não precisava se preocupar com dados sensíveis. O que isso mudou na rotina do síndico, Tati? Os incidentes, quem fez isso, né? Eu tenho um grupo aí de moradores que assim, achou fezes de cachorro no elevador. Não, tem que jogar no grupo a filmagem. Gente, não é assim, a vida não é assim. Aconteceu um crime, veio uma ordem do delegado, veio uma ordem do juiz. Não, a vida não é assim. Porque assim, também há que se preocupar com os massacres, né? Eu acho que a lei ela veio só para favorecer nesse sentido, porque assim, num tempo que tudo é tão polêmico, tudo é tão disputado, rápido. Assim, erros acontecem.
né? E assim, e coisas tolas no dia a dia acontecem. O importante é a gente corrigir. Então, assim, para que se degladiar? Então, assim, é uma questão de segurança, é um dado sensível que grandes empresas aí estão aí guardando os dados para nós. E assim, quando me pedem imagens, é simples. Não, aconteceu um crime, ou vai vir ordem do delegado ou vai vir ordem do juiz. Caso contrário, não há o que fazer. Mas se só você aparece na câmera, eu busco, salvo lá e deixo guardado para num momento, se for necessário apresentar as imagens, eu guardo os fatos do dia. E a administradora Viviane, como é que tem trabalhado em cima disso? O que tem impactado? Internamente, né, todos os funcionários têm dados de nome, CPF, enfim, documentos, né? Por exemplo, a gente alterar uma titularidade de um imóvel, vem uma escritura do imóvel, né? Então, a gente tem que realmente ser bem rígido com a questão de sigilo e com a questão de guarda desses dados, né? Somente funcionário. Hoje é funcionário, amanhã não é mais. Amanhã né? Está na concorrência também. Exatamente. Então, a gente tem lá um banco de dados, lógico. Infelizmente, por exemplo, para fazer alteração desses dados, a gente tem um setor, uma pessoa que faz essa alteração de dados, que tem o recebimento desses documentos, né? Tem pasta lá com senha, que é a supervisora que tem acesso. Enfim, a gente cria lá um mecanismo de segurança para os dados. Agora, na rotina, tem alguns dados que tem que, né, todo funcionário ter e para trabalhar em cima disso. Mas a gente tem lá um controle rígido desses dados de moradores, de prédio, enfim. Porque dados sensíveis hoje são usados muitas vezes para direcionar propaganda, né? Que é onde as grandes empresas ganham dinheiro. Também. Eu não passo nem telefone de vizinho para vizinho. Se você quer falar diretamente com o seu vizinho, você pode ligar no interfone. Ou senão, assim, mas me passa. Eu vou lá e pergunto se eu posso passar, para estar ali bem autorizado. E nos meus prédios, eu costumo criar lista de transmissão de mensagens via WhatsApp. Eu não faço nem, assim, como eu faço implantação de condomínio, eu passei por uma situação de estar fazendo uma implantação, aí nas primeiras 50 unidades entregues, alguém daquele grupo de informações compartilhou a lista com empresas de decoração. Nossa. Aí começaram a ligar. Aí eu aí começaram a reclamar comigo. Eu falei assim, quem foram as empresas? A gente entrou em contato com todas as empresas, a gente extinguiu aquele grupo de informações e aí eu criei a lista, aprendi a usar, nesse momento, que tudo é aprendizado, aprendi a usar a lista de transmissão, que era uma coisa até nova no WhatsApp, e todas as mensagens passaram a ser privadas. E aí você imagina, eu ter que salvar o contato de todos os meus condôminos. Dá, oi, boa noite, eu sou a Tatiana, sou a síndica do prédio, salvo o meu contato para você receber as informações do condomínio, porque tem esse detalhe, a pessoa só recebe se ela tiver o seu contato salvo. Então, assim, eu fui um por um, num prédio de 144 unidades. E aí, depois foi para o resto. E hoje tem uns grupos de moradores ali que tem o WhatsApp, né? Que eles vazam, eles podem vazar, né? E assim, foi um vazamento de um grupo de informações que ninguém interagia, printaram e mandaram. Me dá desconto que eu te consigo uns 50 apartamentos para você divulgar. Foi assim. E você tem que trabalhar o dia inteiro pensando na LGPD. Né? É a consciência da LGPD. Chegou uma moradora de um prédio e falou, olha, a zeladoria alugada, ela mora embaixo do apartamento da zeladoria e a inquilina diz que anda com salto alto de madrugada, segundo ela. E chegou pedindo o contrato de locação. Ela como moradora, ela tem direito a ver o contrato de locação, né? Um tempo atrás, hoje não. Falei, olha, porque ela explicou, não, eu quero saber quando é que termina. Não, vou ver e te falo quando termina. Agora, não, eu quero uma cópia do contrato. Não posso te dar. Tem os dados da inquilino, CPF, RG, né? Um tempo atrás eu tiraria uma cópia, mas a gente tem sempre essa consciência da LGPD. Ontem o pessoal do atendimento lá na LC recebeu uma ligação de uma mulher que ela está querendo comprar um imóvel que, segundo ela, está num leilão. Primeiro que o administrador nem fica sabendo do leilão, porque não é débito condominial, é um débito de outra coisa que o imóvel foi para leilão. Então o administrador não tem ciência do leilão.
E ela queria, porque queria saber se o imóvel estava ocupado e qual era a relação de débito. E a menina explicando que em razão da LGPD a gente não fornecia esse dado, e aí insistindo, a mulher sendo grossa, falando que ia pedir para o advogado, tudo. Aí teve uma hora que eu falei, me passa a ligação. Atendi, falei para ela assim, olha, ela já explicou para a senhora mais de uma vez que eu vi, e ela não vai te passar o dado. Nós temos aqui selo da lei LGPD, a gente segue a lei, a gente não vai passar o dado. Não, mas ele já perdeu o apartamento. Eu falei, então, a senhora está enganada, porque até uma hora antes do leilão, se ele pagar o débito, o leilão extingue. Eu falei, então eu não posso passar nenhum dado para a senhora. Mas é um dado simples, só quer saber quanto ele deve e se o imóvel está ocupado. Eu falei, então, eu vou novamente falar para a senhora não vai ter esse dado. Ela desligou o telefone na minha cara, porque não era a resposta que ela queria ter. Porque hoje também as pessoas estão desse jeito, né? Se não é a resposta que ela espera, você não presta. Fala não. Você já não presta. Fala não, você já não presta. Então, perde o cliente, né? às vezes você perde o cliente. Se você fala o não, você perde o cliente, às vezes. Você está sendo justo, correto? Sim. A gente, como contador, a gente tem um documento chamado Decore. Eu não lembro nem o último que eu emiti, tá, Vivi? Não lembro que ano foi. Eu lembro que era na época do selo, só pra você ter ideia de quanto tempo faz muito tempo. É um documento super controlado pela Receita Federal, super controlado. Já era antigamente, hoje em dia que é vinculado à base de dados da Receita Federal, é mais ainda. E eu já tive vários clientes, não, se você não emitiu um Decore que eu ganhei R$30 mil e ele não declarava isso, eu vou trocar de contador. E a gente eu perdi cliente por causa disso, porque eu não emiti. Falei, não, deixa eu explicar uma coisa pra você. O meu nome, o meu registro é aquilo que eu posso fazer. Se o meu registro for cassado, até eu procurar outra coisa pra fazer vai demorar muito. Então, eu não vou emitir. Tá certo. Aqui em Santos a gente está com uma verticalização ainda mais acentuada. E como não tem... ainda existem casas, mas existem prédios de 3 andares. Muitos. E como já não tem muito terreno sobrando, os construtores estão comprando casas e condomínios de 3 andares. Eles têm 6, 10, 15 apartamentos. E tem construtoras que chegam na administradora e falam assim, passa aquele condomínio lá, eu sei que você que administra, me passa a relação de todo mundo que eu vou mandar uma compra para todas as unidades. E assim, isso também já aconteceu até às vezes descobrem de outra forma. Eu já fiquei sabendo de uma situação, tinha 18 apartamentos, uma construtora entregou uma carta para todos os 18 oferecendo a compra dos apartamentos. E aí o condomínio foi na administradora e falou, por que vocês passaram a informação? Ele falou, não passei a informação. Aí fica naquele impasse, né? Passou, não passou, não é? Enfim, quer dizer, se a gente for olhar, tem muitas possibilidades de situações, né? E essas ligações desejadas incomodam. Eu tive que instalar no meu celular agora um aplicativo que, se eu não tiver o número salvo, não toca para mim. Porque eu estava recebendo uma quantidade de propagandas o dia inteiro que me atrapalhava. Primeiro que hoje em dia, hoje eu brinco às vezes falo sério. Para mim que é uma falta de educação você ligar para alguém sem perguntar se você pode ligar. Hoje você tem que mandar uma mensagem perguntando, eu posso falar com você? Falar, tem um minuto? Tá, você tem um minuto? Às vezes você está numa reunião, às vezes você está num cliente, às vezes está no médico, às vezes está ocupado. Você não está disponível naquele momento para falar, você está no meio de uma coisa que você não pode falar o que você está fazendo. Lúcio, daqui a 5 minutos eu te ligo. Maravilha, você já se programou ali. Aí começa a mandar ponto de interrogação. E que a resposta é instantânea, Exato. né? A gente lá no Grupo LC, a gente tem um chatbot no WhatsApp, né? Então a pessoa chama e aí ela recebe mensagem padrão falando que no domingo, sábado, domingo, feriado, a gente não tem plantão. A gente chega na segunda-feira com mais de 100 mensagens, gente mandando um monte de ponto de interrogação, com a mensagem clara lá que não tem ninguém para atender ele naquele momento. E a pessoa fica brava. Fica brava, reclama. Ainda fala assim, essa administradora não presta, esse síndico não sei o quê. Reclama pro síndico. Não, um dia eu fui trabalhar no feriado sozinha, telefone tocando. Falei, nossa, aí deve estar morrendo. Peraí, deixa eu atender. Mas eu tô tocando aí a manhã inteira. Aí, mas síndica, desculpa, é que hoje é feriado. Aí você escuta o silêncio, sabe? Hoje é feriado. Ai, desculpa. Mas trabalhar sábado, domingo e feriado, o telefone toca o dia inteiro. Acho que nem se tivesse um plantão no hospital Impressionante, impressionante. É o meu toca, gente. Síndica é pior, né? Eu até brinquei com a Tati, né? Eu hoje não tenho condição mental de ser síndico. Porque eu fui síndico até um período que o WhatsApp não estava tão difundido ainda. Ou seja, não era todo condomínio que tinha meu celular. Se quisesse falar comigo, tinha que ou acionar a portaria, que a portaria me achava. Então não era tão difundido. Hoje eu fico imaginando um síndico, por exemplo. Quantos condomínios você tem, Tati? A gente tá com mais de 20. Tá, a Tati com 20 condomínios. Se 2 moradores de cada condomínio resolver chamar ela, ou seja, ela tem 40 novas mensagens por dia. Tô falando um número básico. Não, tô falando um número bem baixo. Ela tem uma quantidade de chamados por dia que ela perde um tempão hoje e respondendo coisa que se o morador olhar no aplicativo ele teria. Como reserva salão de festas.
Como tira uma segunda via de boleto, por Põe a preguiça senha do própria. app, me dá meu login e senha do app. Antigamente, para você ligar, dava até preguiça, né? Tinha que rodar aqueles números. Pensar em rodar aquilo dava até preguiça. Hoje não, cara. Hoje você... Verdade. Não, Bom, estamos chegando ao final. Mas já. Sei que o papo está muito Já? bom. Nós já estamos em 50 minutos. Mais de 50 minutos. Olha que a gente de falou de reforma tributária, falou de rede LGBT. social, falou de LGBT Legal. e rendeu o papo, foi interessante. E é um assunto pesado, mas eu achei que fluiu bem. Foi leve, bem né? leve, né? É o assunto. É um assunto chato que você tem que trazer ele de uma forma leve, até para você demonstrar interesse para o síndico que está querendo aprender a falar sobre isso, ou ele quer entender mais, ele se interessar. Sim, sim. Ele não vai querer ficar lá 2, 3 horas ouvindo lá falar sobre imposto, gente. Sim, a ideia aqui não é nem essa. Entender a importância da administradora. Exato. Porque para muitos moradores, síndico, a administradora é só um pagador de conta. Não é. E gerador de boleto. Tem os bastidores que eles não conhecem. Se você não mandar um FDRI, você paga lá 250 dependendo, R$500 a multa. Mas Então, quando alguém fala assim, ó, já administradora só gera boleto, fala assim, então você está pagando muito. Porque eu tenho certeza que com software você dá 2 cliques, seus boletos são todos emitidos. Exatamente. Então acho que com a reforma tributária a gente tem que trazer muito forte isso para entender que a administradora não é só um pagador de boleto. E não só para síndico, gente, tem que conscientizar, porque assim, vai vir aumento para os condôminos, então a gente tem que elucidar muito bem isso para eles, que assim, não é a contratação, não é a empresa que está cobrando caro, não, é imposto que está vindo aí. Estima-se um aumento de custo em torno de 5 a 6%. Mais os reforma nossos tributária. aumentos Já tá barato, anuais, né? Então, assim, não adianta chorar, não adianta reclamar, não precisa ter aumento, eu não tive aumento. O governo não está nem para isso, você vai ter aí. Eu tive esse ano, por exemplo, um sindicato na nossa região que ele teve um dissídio de 14,54. Eu tive as assembleias mais desafiadoras da minha vida no começo desse ano, para explicar para condomínio que o custo de 70% do valor que é a mão de obra teve um aumento de quase 15%. É um negócio que assim, que condomínio é inquebrável, né? Agora, para uma empresa, né? É complicado, né? É complicado. Gostaria de solicitar que vocês compartilhassem as redes sociais, onde as pessoas podem entrar em contato com vocês, o que vocês preferirem, por favor. Tati, primeiro. @Tatiana Marçaioli e já entrem em agosto de 2026. Tem Cindy Experience, já acessem @Cindy Experience. Agora, nesse momento, para participar como empresa, tem que se mostrar lá, tem que divulgar sua marca, tem que ter posicionamento de mercado e depois para estar a par, né, e fazer o cadastro para estar indo, né? Os condôminos, os moradores. O Cindy Experience, ele não é um evento só para empresas, ele é um evento para quem mora em condomínio, porque quem mora em condomínio tem que entender de condomínio, gente. Não é só o síndico, não é só o conselho. Para você criar uma sociedade melhor, mais acolhedora, mais aconchegante, unida, sem crise, sem brigas de condomínio, você tem que entender de condomínio. E esse lugar é no Cindy Experience. @Grupo LC Assessoria ou @Souza Lúcio, Souza com S. Pode procurar lá, eu sempre compartilho bastante conhecimento. Hoje mesmo eu compartilhei um conhecimento, falando um pouquinho, onde fiz uma assembleia, em que a gente estava falando sobre uma questão de uma auditoria, né, quando ele vai passar por um processo de auditoria, e uma pessoa que é advogada querendo fazer a auditoria do condomínio, debatendo que queria fazer a auditoria do condomínio. E eu explicando para ela que era uma função privativa de contador, que não é o advogado não pode fazer. E aí foi um debate, inclusive gravei um vídeo hoje, expliquei, mostrei lá os detalhes da lei, o porquê que é uma questão privativa de contador. É importante que o síndico ele acompanhe, que o síndico saiba essas novidades, que ele veja aí o que impacta, o que a administradora dele está fazendo, e se ele não consegue, se ele hoje não tem uma administradora, para ele procurar uma, e ele procurar uma que faça todo esse trabalho de análise, desenvolvimento das questões, para que ele não seja surpreendido no futuro aí com responsabilidade tributária. Bom, @Vivi Qualicom, né, lá tem toda a minha... Peraí, Qualicom é com Y, né? Com Y e N no final, de contabilidade. Lá eu também tenho vídeos, né, sobre legislação tributária, sobre quem quer empreender, né? Muita gente tem o sonho de empreender, mas não é fácil. Então lá tenho bastante conteúdo a respeito disso. E a GV Serve, que é a administradora, também tem bastante assunto lá para a gente
né, para que debatido lá, sempre conflito, né, os conflitos entre moradores, entre os assuntos que tem em condomínio, tem bastante coisa e conteúdo lá. É isso. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, Tati, Lúcio, Vivi, em especial ao Lúcio, que veio de Poá para estar aqui em Santos conosco hoje. A Tati e a Vivi, que são clientes e parceiras muito queridas. E quem sabe o Lúcio um dia também não será, né? Nosso cliente parceiro. Gostaria de agradecer a presença de vocês e a todos vocês que estão nos assistindo. Até o próximo WOcast.